O oceano é vasto, misterioso, implacável. Mesmo nos dias atuais, ele ainda guarda segredos tão profundos quanto as próprias águas que o cobrem. Segredos que, vez ou outra, tocam aqueles ousados o bastante para desafiar seus domínios. Imagine-se em um navio, rodeado apenas pela imensidão do mar e pelo silêncio cortante da madrugada, sem terra à vista, sem outra alma por perto. E então das profundezas surge algo. Algo que não deveria existir. Algo que as lendas chamam de Leviatã. Hoje você vai mergulhar em um dos relatos mais perturbadores da história marítima. A história de um marinheiro que, em uma noite de águas traiçoeiras, encarou uma criatura que ultrapassa os limites da lógica e da ciência. Prepare-se para ouvir uma narrativa que mistura aventura, terror psicológico e o desconhecido em sua forma mais primitiva. Fique até o final, porque esta jornada pode mudar a maneira como você enxerga o horizonte e o que pode estar escondido logo abaixo dele. A história começa com uma viagem aparentemente comum, em um navio acostumado a enfrentar o mar aberto, mas que naquela noite navegaria direto rumo ao impossível. O marinheiro chamava-se Elias, um homem de meia idade, experiente, forjado pelo vento salgado e pelas tempestades impiedosas que castigam o oceano. Durante mais de 20 anos, Elias cruzou os mares sem grandes incidentes, navegando de porto em porto, entregando cargas, histórias e cicatrizes. Naquela temporada, embarcou a bordo do navio Aurora Boreal, um cargueiro robusto, velho, conhecido das rotas comerciais. A missão era simples: cruzar uma faixa do Atlântico Norte para entregar mercadorias a um pequeno arquipélago isolado. Era início de outono, e o mar, embora temperamental, parecia generoso naquela manhã de partida. O céu ostentava nuvens preguiçosas, e a tripulação, cerca de 20 homens, estava otimista. O capitão, um sujeito chamado Moreira, era conhecido por sua disciplina rígida e sua superstição ainda mais rígida. Antes da partida, Moreira reuniu todos no convés. Ele segurava uma medalha de São Cristóvão, o padroeiro dos viajantes, e orou em voz alta, uma tradição antiga que poucos ainda levavam a sério. Mas naquele dia, Elias reparou. Mesmo os mais céticos baixaram a cabeça em silêncio. O navio partiu com suas velas ajustadas e os motores ronronando suavemente. A terra firme desapareceu no horizonte em poucas horas. E então, apenas água. Água por todos os lados, até onde a vista podia alcançar. Os primeiros dias foram tranquilos. As ondas batiam contra o casco em uma cadência quase hipnótica. O rádio funcionava bem, transmitindo mensagens rotineiras entre navios, e a previsão do tempo prometia estabilidade. Mas na quarta noite algo mudou. Elias estava no turno da madrugada, cuidando dos instrumentos de navegação no passadiço. O vento, que soprava constante, cessou abruptamente, como se o próprio mar prendesse a respiração. O rádio chiou e silenciou. As luzes internas do navio oscilaram uma vez e se apagaram por alguns segundos. Quando voltaram, a bússola girava descontroladamente, como uma criança brincando com um peão. E o horizonte, que antes parecia um manto preto sólido, agora apresentava manchas estranhas, sombras que dançavam no limite da visão. Elias chamou pelo capitão no intercomunicador, mas a estática foi a única resposta. Foi então que avistou um vulto gigantesco deslizando por baixo da superfície da água, acompanhando o Aurora Boreal a uma distância respeitosa. Era grande demais para ser uma baleia, grande demais para ser um cardume de peixes. Elias piscou, esfregou os olhos, checou seus instrumentos, todos apontando números incongruentes, como se o próprio tempo estivesse sendo distorcido. Ele pensou em soar o alarme, mas algo o deteve. Uma sensação primitiva, uma certeza instintiva de que chamar atenção seria a pior decisão possível. Na manhã seguinte, os instrumentos voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. O rádio voltou a funcionar. A tripulação, que também havia sentido algo, trocava olhares inquietos, mas ninguém ousava comentar. O capitão, impassível, distribuiu tarefas de manutenção como de costume, mas seus olhos, normalmente firmes, denunciavam preocupação.
O mar voltou a se agitar no quinto dia. Ondas mais altas começaram a se formar, mesmo sem vento forte. A pressão do ar parecia diferente, como se algo colossal estivesse perturbando a calma da superfície. E então, os animais desapareceram. Nenhuma gaivota no céu, nenhum peixe saltando à distância, nenhuma vida além dos homens a bordo do Aurora Boreal. Elias, que até então enfrentara tempestades e noites sem lua, sentiu uma inquietação que jamais experimentara antes. Era como se estivessem sendo observados, medidos, pesados. E enquanto o navio seguia seu caminho, cada metro adentrava mais fundo não apenas no oceano físico, mas também em um território desconhecido, onde as regras da natureza pareciam perder o sentido. Mas o que parecia ser apenas uma viagem estranhamente silenciosa, logo se transformaria em um pesadelo vivo. Porque nas profundezas daquele oceano, algo aguardava, algo que eles jamais esqueceriam. Na noite seguinte, o mar estava tão calmo que parecia feito de vidro líquido. A tripulação se revezava nos turnos noturnos, mas o humor geral era tenso. Poucas palavras eram trocadas. Muitos preferiam se ocupar com tarefas desnecessárias, apenas para evitar o silêncio pesado que envolvia o navio. Elias, mais uma vez no passadiço, observava o mar escuro, buscando qualquer sinal de vida. Mas naquela noite, não havia estrelas no céu. A lua estava oculta por nuvens espessas. Era como se o mundo tivesse decidido apagar as luzes. De repente, o chão sob seus pés vibrou. Não como um tremor natural, mas como se algo massivo tivesse roçado o casco do Aurora Boreal. O rádio voltou a chiar. Fragmentos de palavras desconexas ecoaram, como se múltiplas vozes falassem em idiomas desconhecidos, sobrepondo-se e criando uma cacofonia infernal. Elias agarrou o volante, tentando manter o navio firme, mas as águas começaram a girar em círculos lentos, formando redemoinhos pequenos, porém constantes. Então ele viu. Sob a superfície enegrecida, uma sombra colossal movia-se com uma graça assustadora. Era como observar uma cordilheira viva deslizando abaixo deles. Ondulações suaves atravessavam a água, enquanto a criatura, ou o que fosse, acompanhava o navio, ora se aproximando, ora recuando. Gritou pelo capitão. Em poucos segundos, Moreira e outros 3 tripulantes chegaram ao passadiço. Todos olharam atônitos para o que acontecia ao redor. Elias apontou para a água e, por um instante, o mundo pareceu congelar. 2 esferas gigantescas, brilhando com uma luz âmbar opaca, surgiram abaixo da linha d'água. Olhos. Olhos tão grandes que poderiam engolir o próprio navio em seu reflexo. O capitão, pálido como um cadáver, mandou desligarem todos os motores. A ordem era clara. Silêncio absoluto. O navio à deriva balançava suavemente, enquanto a criatura circulava ao redor como um predador estudando sua presa. Os tripulantes seguravam a respiração. Cada som mínimo, um ranger de cordas, o estalo da madeira, parecia ecoar como um grito no vasto oceano. Então veio o som, um canto profundo e vibrante, vindo das profundezas, reverberando dentro dos ossos dos homens. Era um som ancestral, primitivo, algo que tocava algo muito antigo dentro de cada ser humano presente ali. Era impossível dizer se aquilo era um aviso, uma ameaça ou uma mera comunicação. Mas Elias soube naquele instante que não estavam lidando com uma criatura comum. Aquilo era algo antigo, algo que existia antes das primeiras embarcações humanas tocarem os mares. A criatura mergulhou novamente, desaparecendo nas profundezas. O rádio chiou mais uma vez e, em meio à estática, uma única palavra pareceu clara aos ouvidos de Elias. Fuja. O capitão não hesitou. Mandou religar os motores, ordenar força total à frente e seguir qualquer curso que os afastasse daquele local amaldiçoado. Enquanto o Aurora Boreal avançava, uma última ondulação monstruosa elevou o navio alguns metros acima da linha d'água, fazendo toda a tripulação cair ao chão. Quando o mar finalmente se acalmou, o céu se abriu, revelando as estrelas mais brilhantes que Elias já tinha visto em toda a sua vida. Mas a paz era falsa. Nos olhos dos homens havia algo novo, um medo
que não se dissipa com o nascer do sol, um peso que jamais pode ser descarregado. O que eles tinham visto continuava lá fora, e a certeza disso era mais assustadora do que qualquer outra coisa. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir, porque o que Elias e seus companheiros testemunharam naquela noite era apenas o começo, e a verdadeira forma do Leviatã ainda não havia se revelado. As horas que se seguiram foram de tensão absoluta. O aurora boreal avançava lentamente, como se as próprias águas tivessem se tornado mais densas, mais pesadas. O motor roncava em esforço constante, mas parecia que o navio mal se movia. O relógio do passadiço, antes preciso, agora parecia avançar e recuar aleatoriamente. Os minutos se esticavam, como se o tempo estivesse sendo arrastado por uma força invisível. Às 2h33 da madrugada aconteceu. Uma luz esverdeada começou a brilhar sob o mar, em torno do navio. Não era o reflexo da lua, nem de qualquer equipamento humano conhecido. Era como uma aurora boreal subaquática, viva, pulsante e ameaçadora. A tripulação correu para o convés, e então eles o viram. O mar se ergueu. Literalmente, uma massa colossal emergiu das profundezas, quebrando a superfície com uma força que lançou ondas gigantescas em todas as direções. O aurora boreal balançou violentamente, quase virando, e no meio daquela explosão de água e luz, a criatura revelou sua verdadeira forma. Era o Leviatã, uma serpente marítima de proporções inimagináveis, com um corpo coberto de escamas que refletiam a luz verde como vidro quebrado. A cabeça, imensa e angular, exibia olhos que pareciam conter galáxias mortas. Tentáculos espessos e poderosos saíam de seus flancos, movendo-se lenta e graciosamente, como se testassem o ar ao redor. O rugido que saiu de sua garganta foi diferente de tudo o que qualquer homem poderia ter imaginado. Era um som tão profundo que parecia vibrar no próprio centro da terra. Os marinheiros entraram em pânico. Alguns caíram de joelhos. Outros correram sem direção, escorregando no convés molhado. Elias, por um instante, ficou paralisado, os olhos fixos naquela visão impossível. A criatura não atacou imediatamente. Ela apenas observava. A tripulação tentou reagir. O capitão gritou ordens para manobrar o navio, para mudar a rota, para acelerar. Mas a hélice do aurora boreal já havia sido danificada por alguma força desconhecida durante o primeiro encontro. O navio estava vulnerável, exposto. O Leviatã moveu-se em volta do cargueiro, descrevendo círculos largos. Suas movimentações criavam redemoinhos gigantescos, que ameaçavam engolir o casco inteiro. E então, como um predador brincando com a presa, a criatura golpeou. Um dos tentáculos colidiu com o mastro principal, partindo-o ao meio como se fosse feito de papel. A estrutura desabou no convés, espalhando destroços e faíscas. O capitão ordenou que lançassem foguetes de emergência, tentando sinalizar qualquer navio próximo. Mas Elias sabia. Não havia ninguém por perto. Estavam sozinhos. Com um segundo golpe, o Leviatã ergueu parte do navio da água. Durante um breve momento, Elias viu as escamas brilhando a poucos metros de distância, cada uma do tamanho de um escudo humano. E então, como se algo interrompesse sua fúria, a criatura parou. Ficou imóvel, os olhos fixos no pequeno grupo de homens amedrontados no convés. Um silêncio sobrenatural tomou conta do ambiente. Nenhum som, além do respingar suave das gotas de água caindo dos tentáculos da besta. E então, num movimento lento, o Leviatã mergulhou de volta nas profundezas. O mar se fechou sobre ele, como se nada tivesse acontecido. O aurora boreal ficou à deriva, quebrado, mas de alguma forma ainda flutuando. Por horas, ninguém falou. Cada homem travava sua própria batalha interna para compreender o que havia presenciado. Pela manhã, o navio ainda estava inteiro o suficiente para navegar, mesmo que precariamente. Com motores improvisados e velas rasgadas, seguiram em direção à terra firme, guiados mais pela esperança do que pela tecnologia. Ninguém jamais esqueceu o que viu naquela noite. O Leviatã, não uma lenda, não uma metáfora, mas uma entidade viva, colossal, que reina nas profundezas do oceano. E para Elias,
seria o marco que separaria sua vida em duas partes, antes e depois daquele encontro. Um marco que carregaria para sempre, como uma cicatriz invisível gravada em seu espírito. Mas sobreviver ao Leviatã não era o fim da jornada. Para Elias e sua tripulação, o verdadeiro desafio seria enfrentar o que viria depois, a incredulidade, os traumas e a sombra que jamais os deixaria. O Aurora Boreal levou quase 2 semanas para alcançar a costa. Sem motores confiáveis, a tripulação dependia do vento e da corrente marítima para avançar. Cada dia era um fardo psicológico. O medo de que o Leviatã retornasse pairava sobre todos como uma sombra viva. Elias mal dormia. Quando finalmente fechava os olhos, era assombrado por pesadelos vívidos. O som do rugido da criatura, o brilho hipnótico daqueles olhos imensos, a sensação paralisante de estar diante de algo muito maior do que a própria humanidade. Os tripulantes, uma vez companheiros unidos, agora mal se falavam. O medo havia cavado trincheiras silenciosas entre eles. Quando finalmente chegaram ao porto, a recepção foi fria. O Aurora Boreal atracou danificado, sujo, como um navio fantasma. As autoridades navais foram chamadas para investigar. Questionaram cada tripulante, cada oficial, exigindo explicações para o estado do navio e para a perda de parte da carga. Mas nenhuma resposta parecia suficiente. Elias tentou relatar o que viram. Falou do vulto gigante, da criatura emergindo do mar, dos ataques. O oficial encarregado, um homem de meia idade de olhos céticos, apenas balançava a cabeça em descrença. Fadiga extrema, estresse, alucinações coletivas. Esse foi o veredito. A tripulação foi liberada, mas com advertências formais. O capitão Moreira perdeu sua licença de navegação. Alguns dos marinheiros abandonaram completamente a vida no mar, incapazes de sequer olhar novamente para a vastidão azul sem sentir pânico. Elias tentou seguir em frente. Aceitou pequenos trabalhos em estaleiros, longe da água, longe do oceano. Mas o trauma era persistente. Tinha pesadelos quase todas as noites. Sentia o rugido do Leviatã vibrando em seus ossos durante o sono. Às vezes, sonhava que ainda estava no convés do Aurora Boreal, vendo a criatura erguer-se diante dele, olhos brilhando como estrelas mortas. Consultou médicos, tentou terapias. Nada apagava a lembrança. O que piorava a situação era o isolamento. Os poucos colegas que também presenciaram o Leviatã recusavam-se a falar sobre o que aconteceu. Preferiam fingir que nada havia acontecido, que era melhor enterrar a verdade no fundo do mar, junto com os monstros. Mas Elias sabia. Ele sabia que a criatura era real. E com o passar dos anos, percebeu algo ainda mais perturbador. Não era apenas a memória que o assombrava. Em noites especialmente silenciosas, quando o vento parava e o mundo parecia segurar a respiração, Elias sentia uma presença, como se o Leviatã, de alguma forma, ainda estivesse conectado a ele. Como se, uma vez visto, aquele ser ancestral nunca mais esquecesse você. Elias passou a viver com o peso do que viu e sentiu, tentando encontrar respostas. Mas em vez de esquecê-lo, a história do Leviatã começou a ecoar por outros cantos do mundo, onde relatos semelhantes sugeriam que o monstro não era uma anomalia isolada, e sim um segredo compartilhado pelas profundezas. Anos se passaram desde aquela noite fatídica. Elias envelheceu longe do mar, vivendo em uma pequena vila costeira, rodeado por pescadores e viajantes que, curiosamente, traziam histórias perturbadoramente familiares. Histórias de sombras gigantescas deslizando sob embarcações, de olhos que brilhavam nas profundezas, de sons ancestrais ecoando em noites sem lua. Elias percebeu que seu encontro com o Leviatã não era único. Em portos esquecidos, bares decadentes e tabernas à beira-mar, relatos semelhantes circulavam em sussurros entre aqueles que ainda se arriscavam a cruzar mares pouco explorados. Cada testemunho acrescentava peças ao quebra-cabeça, criaturas imensas, descritas de formas diferentes, mas todas compartilhando uma característica comum, uma presença tão antiga e imensa que parecia ter sido esculpida nos próprios alicerces do mundo.
Teóricos diziam que o oceano, vasto e em grande parte inexplorado, poderia muito bem esconder seres que desafiam nossa compreensão. Biólogos marinhos falavam sobre zonas abissais inatingíveis, onde a pressão esmagadora impediria a existência de vida como conhecemos, mas não necessariamente de todas as formas de vida. E para Elias, cada nova história era uma confirmação. Não era alucinação, não era fantasia. O Leviatã era real, e o oceano era, e sempre seria, o maior guardião dos seus segredos. Sentado em seu velho alpendre, olhando para o horizonte onde o céu e o mar se encontravam, Elias sabia que as águas nunca revelariam todos os seus mistérios, e que, nas noites silenciosas, quando a maré sobe e o vento some, alguns marinheiros ainda ouvem o canto distante, o chamado de algo que nunca deixou de vigiar lá embaixo. E se até mesmo os mais corajosos marinheiros tremem ao lembrar, talvez a pergunta não devesse ser se o Leviatã existe, mas sim, estamos realmente preparados para encontrá-lo? O oceano ocupa mais de 70% do nosso planeta, e ainda assim, conhecemos menos sobre suas profundezas do que sabemos sobre a superfície da Lua. Se criaturas como o Leviatã existem, talvez estejam simplesmente além do alcance da nossa ciência, escondidas em abismos tão profundos e antigos que escapam não apenas da nossa tecnologia, mas também da nossa imaginação. A história de Elias não é apenas um relato assustador. É um lembrete inquietante de que há fronteiras que a humanidade ainda não ultrapassou e talvez nunca devesse ultrapassar. Em um mundo onde buscamos respostas para tudo, é desconcertante pensar que sob as águas calmas que vemos da praia, mistérios tão antigos quanto o tempo ainda possam respirar, observar e esperar. O Leviatã pode ser uma lenda para muitos, mas para aqueles que, como Elias, ousaram olhar além da superfície, ele é uma realidade que jamais poderá ser esquecida. Agora, eu quero saber de você. Você acredita que existem criaturas gigantes escondidas nos mares? Já ouviu algum relato semelhante ou teve uma experiência estranha em alto mar? Comente aqui embaixo a sua opinião ou história. Vamos explorar juntos o que se esconde nas profundezas. Se esta história te fez pensar, arrepiar ou refletir, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos nos mistérios do desconhecido. Porque aqui, a superfície nunca é o suficiente.